O Chico Lopes, boa noite, Sidney e Laura. Eu comecei o meu livro com um dilema para um dos personagens principais. Entendo que já abandonaram a sua terra com seu povo por causa da guerra. Achei que seria mais interessante. Ter que abandonar por causa da guerra. Olha, Chico, depende de como você coloca isso. Preocupe-se em colocar de uma maneira bem clara, bem nítida. E, assim, fuja dos clichês. A guerra tem muitos clichês, infelizmente, né? Então, fuja deles. Então, apresente o dilema do seu personagem como algo inesperado. Alguns truques também para aumentar o interesse, assim, é você ler alto o início. É interessante ler alto a sua obra inteira, mas o início especialmente. Que nem Guimarães Rosa, né? Tem essa coisa sonora, assim, maravilhosa, faz uns sons interessantes. Ou mesmo o início do Lolita, que também vem muito com o L bombando, né? É legal ler para ver se está fluido, se está fácil de ler, se está interessante. Então, preocupe-se em ler alto para ver se a abertura está chance. Se não tiver, procure palavras mais cortantes, talvez, né? Mais impactantes, para ver se funciona, né? Evite uma frase enorme. Tem gente que começa, né, com uma filosofia. Eu não gosto de abertura filosófica, tá? Eu acho que é mais interessante a obra começar numa cena e a gente vê a filosofia depois. Mas tem obras que começam daquele jeito clássico. Eu vou filosofar sobre a vida. Não começa, porque a vida pode ser isso, pode ser aquilo. Porém, cuidado, não faça uma frase enorme, super complexa, que o leitor tenha dificuldade de entender. Alguns autores querem mostrar que eles têm educação, que eles têm cultura. Então eu jogo na primeira frase uma proposição assim toda rebuscada. E isso pode funcionar contra você. Excesso de rebuscamento e querer uma profundidade instantânea antes de ter conquistado o leitor é muito, muito arriscado. O leitor pode dizer, isso aqui não é para mim. Não recomendo, tá? Não recomendo. Recomendo, assim, ir levando e seduzindo o leitor. Diga aqui. Temos o Ítalo Braga, o primeiro parágrafo do meu livro. Ontem à noite, Julinha Castro, a filha do juiz, foi encontrada morta na represa. E mesmo que Tomás e Cecília não concordem, eu sei que foi um vampiro quem a matou. Tá bom. Tá bom. Ítalo, já começou com uma morte e já começou com uma proposição. Tem um vampiro aí na história. Então você já está dando o tom de para onde você vai levar. Interessante. Gostei. E a Maria Graças, o olhar petrificado da mamãe era como se não me reconhecesse mais. Desorientada e sem entender o que estava acontecendo, passei a observar cada detalhe daquele lugar. Ao tentar levantar, logo percebi que estava com os tornozelos e pulsos amarrados nas grades da cama. Minha cabeça doía, meus olhos pesavam e mal conseguia falar. De repente, apaguei. Tá, você tá dando uma cena... Dê um pouquinho mais do sensorial, tá? Mas tá bom. Você tá dando uma cena inesperada, né? A fulana acorda presa na cama. Então, bacana. Mas pense em dar um pouquinho mais do sensorial, para deixar um pouquinho mais chocante. Meu livro começa com a protagonista sendo morta por atropelamento. Ela vira uma puliômaga, seres carnavalescos mágicos que capturam alegoformas. Eu não poria essa palavra logo no início, tá? Porque eu não saberia o que é uma fuliomaga. Imagino que seja, você está dizendo, né? Um ser carnavalesco, mas fuliomaga é bem peculiar. Mas tudo bem, você está com algo diferente, algo estranho. Capricha na nitidez da imagem. Você vai para o carnavalesco, né? Puxa para uma característica que a pessoa bata o olho
né, e consiga construir essa imagem bem diferente. Olha, o Thalisson Reinaldo. Sidney, agora que acabei o livro, vamos conversar em breve, finalmente. Pois venha! Venha conversar comigo e vamos fazer o seu livro virar um livro, o seu texto virar um livro. Sim, sim. Pessoas, eu faço leitura crítica, analisando os prós e os contras de originais. Eu dou mentoria para quem está escrevendo biografia ou não ficção. E eu dou consultoria, tiro dúvidas cruciais sobre mercado editorial. E você, Sidney? Eu produzo o livro. Você escreveu o seu livro está lá no Word, está lindo, joiado, está na hora de você transformar ele num livro. De verdade, e não só um texto de Word. Eu faço a capa, faço a diagramação, faço a revisão do texto, faço a diagramação, inclusive, Laura, eu faço a diagramação tanto para o impresso quanto para o e-book, coloco o livro nos principais marketplaces, nas principais lojas online, a versão impressa, coloco o seu e-book na sua própria conta na Amazon, para você receber os royalties de cada venda diretamente na sua conta bancária, do e-book especificamente, né? Faço documentação, revisão do texto, faço todo o processo de produção do livro. Você vai me entregar os textos no Word e eu vou entregar ele impresso na sua casa. Ó, e o Natan, estou quebrando a cabeça para saber o início do meu livro. Fica aquela pergunta. Quanto o meu público precisa saber até começar o Pega para Capar? Atualmente, meu livro abre com uma criança apanhando. Natan, é assim... o truque é o seguinte, no começo o leitor não sabe do que você está falando. Você dá o tom e você dá uma promessa, você dá uma cena nítida, ainda que o leitor não entenda o antes ou depois daquilo, mas uma cena nítida e interessante, ou então um personagem nítido e interessante. Esse é o truque. Não explica tudo, mas alguma linha interessante que faça com que a pessoa queira seguir para saber mais. Então, não encha de explicações. Um dos erros de primeiro capítulo é explicar demais logo no começo. A pessoa ainda não está interessada no seu personagem, ainda não está interessada no problema. Então, você tem que desenvolver um pouco, contar a cena um pouco, fazer rolar para assim... a pessoa dizer, tá, agora eu quero saber mais. Eu quero explicadinho nos seus mínimos detalhes. Não, logo no começo não. Porque você ainda não sei quem é, assim, qualquer proposta, né? Eu não sei se eu quero saber detalhes ainda desse personagem. Então, é preciso correr um pouco antes de explicar, tá? E o Alex... Era um fim de tarde de um dia comum. O sol desaparecia no horizonte alaranjado e o céu já estava começando a ficar cinzento, à espera da chuva, como nas últimas 2 semanas. Não. Esse não é a menos que vai acontecer alguma coisa muito inesperada aí nesse fim de tarde. Mas senão está muito, muito comum. Então não provoca o interesse em continuar a leitura. Tá? Toma cuidado. O Marcelo Neri... Alguns clássicos começam de modo simples e clichê. No 1984 é a descrição de um dia comum. Era um dia frio e ensolarado de abril, e os relógios marcavam 1h da tarde, e segue o mesmo tom. Mas se você tem uma rotina estranha, vá lá. Né? Um dia de rotina num lugar esquisito, é o que eu digo, você vai escrever sobre um submarino, você começa o dia, como é que o fulano acorda no submarino? É diferente de você acordando na sua casa, provavelmente. Né? Como é que ele vai tomar café no submarino? Provavelmente é diferente. Então, dependendo de como é a rotina, aí chama atenção. E depende também da época em que o livro foi feito, né? Porque muitas coisas, muito que foi escrito lá atrás não era clichê e se tornou um clichê ao longo do tempo. Né? É verdade. E também algumas coisas foram tão copiadas que se transformaram em lugar comum. E também, vamos lembrar, mudou a paciência dos leitores, né, queridos? Então, os leitores têm mais expectativa de algo mais cinemático
e menos filosófico, digamos assim.